Senhor potentíssimo, Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Minha alma Deus louva o seu nome glorioso. Ó mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de culto. Que Deus esteja nos abençoando, nos orientando, para que sempre estejamos realmente firmados neste Deus maravilhoso. Hoje também queremos celebrar o Dia dos Pais, mesmo um dia, algumas horas adiantado, mas nós estaremos lembrando em nosso culto, então, esta figura tão importante na nossa sociedade, também dentro dos nossos lares. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações, confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos todos os nossos pecados e iniquidades com que provocamos a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamentamos de todo o coração estas nossas culpas e arrependemo-nos sinceramente. Pedimos-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de nós, pobres pecadores. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Se vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, fazer a leitura do Salmo para o culto de hoje, Salmo de número 34, versículos 1 a 8, e este Salmo servirá de base para a reflexão de hoje. Salmo de número 34, fazemos a leitura com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção.
e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Eu sempre darei graças a Deus o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Gracioso Pai, teu bendito Filho desceu do céu para ser o verdadeiro pão que dá vida ao mundo. Concede que Cristo, o pão da vida, possa viver em nós e nós nele, pois ele vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8, onde encontramos assim registrado. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. E a epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 até o versículo 2 do capítulo 5. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17
onde encontramos assim registrado: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Raça Eleita. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz,
estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Ó Deus, que misericórdia. Ó Deus, que misericórdia. Ó Deus, que misericórdia. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com respeito, com reverência, as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 35 a 51. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 6, versículos 35 a 51, onde encontramos assim registrado. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isto não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Amém. A congregação pode sentar. Convidamos a cantar o hino Rocha Eterna e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Vanusa. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de ti não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Tu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco no dia de hoje em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 34, versículos 1 a 8, destacando como tema gratidão pela proteção. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, amanhã, como nós dissemos no início do culto, será celebrado o Dia dos Pais. Uma data muito importante em nosso calendário, que juntamente com o Dia das Mães, mostra a importância destas duas figuras no lar como autoridades do Senhor, como representantes de Deus na família e também testemunhas de Deus na sociedade. E hoje, então, neste momento de reflexão, eu quero olhar com vocês estes 8 versículos do Salmo, analisando como estas palavras do Salmo se refletem em nossos lares cristãos. Sempre lembrando a frase inicial, antes de cada parte do Catecismo Menor, onde Lutero escreve: como o chefe de família, o chefe da família, deve ensinar com simplicidade em seu lar. Cada um destes versículos do Salmo que nós lemos hoje de forma responsiva, eu vou ler novamente estes versículos, analisando, refletindo cada um deles. E convido vocês a refletirem e analisarem como isso se reflete nos lares, sejamos nós pais ou não. O primeiro versículo diz assim: eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Para início, nós temos que lembrar que este salmo foi escrito pelo rei Davi. E talvez nós poderíamos dizer que Davi está falando isso do palácio. Eu sempre vou dar graças a Deus, afinal, Deus está me protegendo, Deus está me abençoando. E é interessante olharmos em nossas Bíblias o título que se traz
deste salmo, porque coloca assim: Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Então Davi não estava, talvez, nos momentos mais tranquilos, não da sua capacidade, mas realmente sendo perseguido. Então ele se finge de louco. Então, depois, quando ele é mandado embora, ele escreve este belo salmo que começa dizendo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. E então devemos nos perguntar: como está a gratidão em nossos lares? Será que nós estamos sempre dando graças a Deus? Talvez poderíamos até nos perguntar: será que nós temos motivos para dar graças a Deus? Para sempre agradecer a Deus? Talvez nós estejamos com alguma conta atrasada, passando por um problema de saúde, uma enfermidade rondando a nossa vida, a nossa família ou algum conhecido. Talvez estejamos passando por luto. E então olhamos e vemos o salmista dizendo que sempre vai dar graças a Deus. Parece um pouquinho errado em nosso mundo falar isso. Mas esta é a loucura da palavra do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque Ele nos mandou o Seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, a rocha eterna, aquele no qual nós estamos seguros, protegidos. Por isso Ele diz: o Seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Ou seja, dos meus lábios tem que brotar o louvor a Deus. E então nós ouvimos o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso: aqueles que mintam, não mintam mais. Parem de mentir. Parem de falar coisas ruins. Parem de odiar-se uns aos outros. E o salmista nos diz: o seu louvor, o louvor a Deus, estará todos os dias, todos os momentos nos nossos lábios. Por isso nós devemos agradecer sempre a Deus com palavras e atitudes. Não apenas da boca para fora, mas sim que nós possamos viver o que nós testemunhamos. O versículo 2 é dito assim: eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Davi foi muito perseguido na sua vida. E nós também o somos. Nós devemos dizer que sim, nós somos perseguidos pelo diabo, pelo mundo e até afligidos pela nossa natureza pecaminosa, que quer nos afastar do Senhor. E quando o salmista diz que os perseguidos ouvirão isso, ouvirão o quê? O louvor a Deus. Saberão que há um Senhor verdadeiro, há um Deus onipotente, há um Salvador que morreu na cruz. Eles vão se alegrar, porque este Salvador vem e faz maravilhas em nossa vida. Eu louvarei a Deus por causa das coisas que Ele tem feito em nossa vida. Talvez aqui venha um ponto muito importante que nós devemos sempre lembrar: o que Deus tem feito em nossa vida. Como que nós medimos a ação do Senhor a ponto de nós louvarmos a este Deus? O que nós podemos colocar ali na coluna de Deus agindo na minha vida, diferente da coluna de eu conquistando ou eu fazendo? E então eu lembro que Deus me dá a vida, Deus me dá o respirar, Deus me dá os movimentos do meu corpo. Martinho Lutero explica: Deus me criou a mim e a todas as pessoas, me deu olhos, ouvidos, razão, todos os sentidos e ainda os conserva. Quando nós levantamos das nossas camas e olhamos no espelho, devemos ver Deus nos guiando para isso.
Deus nos capacitando para isso. Isso só para ficar nos primeiros momentos do nosso dia. Mas não é só isso que Deus nos dá, ou talvez devemos dizer que isso não é o mais importante que Deus nos dá. O mais importante que Deus nos dá é o perdão de todos os nossos pecados. Por Deus enviar seu Filho Jesus, o pão da vida, para vir a este mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados, entregar o seu corpo para o nosso perdão, nós recebemos o perdão. Recebemos vida, recebemos salvação. Temos a certeza que vamos ressuscitar no dia do juízo final para a vida eterna. Aí está um dos maiores motivos para louvarmos a Deus. Tudo que Ele tem feito em nossa vida, poderíamos resumir nisso: o perdão de todos os nossos pecados. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, agradecer a Deus pelo perdão de todos os nossos pecados nos leva automaticamente a agradecer por todas as coisas que nós experimentamos, vivemos e temos aqui neste mundo. Depois o salmista diz, é um convite para nós. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Então, todos nós juntos, como um corpo, até o apóstolo Paulo diz isso novamente, que nós cristãos somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo e deve estar junto anunciando a grandeza de Deus. Que Deus é o único e verdadeiro Deus que existe. Que Ele é todo-poderoso, onisciente, que Ele é onipresente, que a salvação é obra dEle, nada passa por nós. Ao único que nós devemos adorar e glorificar. E Ele convida, louvemos juntos a este Deus. Louvar em família. E aqui, como amanhã celebramos o Dia dos Pais, como é bonito quando a família junta louva ao Senhor. Não apenas a família residente no lar, mas a família. Pai, mãe, filho, avô, avó, neto, bisneto, primo, tio. Quando a família, o corpo de Cristo, nós cristãos, louvamos a Deus juntos, a uma só voz, cantamos glórias a Deus, afinados ou desafinados, com a letra da música a decor, ou tendo que ler 2, 3 vezes para entendermos. Mas é maravilhoso, juntos, louvarmos este Deus perdoador. E então, como família, trazer esta mensagem também para louvarmos a Deus no Dia dos Pais. O versículo 4 é dito: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Primeiro, o salmista está dizendo aqui que nós podemos, sim, pedir a ajuda de Deus. Aliás, nós não dizemos que nós podemos. Nós temos que dizer que nós devemos pedir a ajuda de Deus. Não devemos ter medo de pedir a ajuda de Deus. Deus quer nos ajudar em todos os nossos problemas. Quaisquer que sejam. Estamos com alguma dúvida de ensino na nossa família, vamos clamar para a ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda. Se estamos com algum problema, até financeiro, vamos pedir a ajuda do Senhor. Se estamos com algum problema de saúde, e sobretudo se nós estamos com um problema espiritual. E se dependesse apenas de nós, nós viveríamos em todos os problemas, principalmente o espiritual. Mas Deus vem a nós na sua palavra. Deus veio a nós no batismo. Aliás, eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Quando eu estava estudando para o culto de hoje, ao ler este versículo, ao escrever aqui, pedir a ajuda de Deus e Ele nos ajuda, eu coloquei,
pais cristãos que batizam os seus filhos. Porque este é a maior ajuda que Deus nos dá como pais. Ele opera a fé no coração dos filhos. Ele perdoa os seus pecados, os leva à comunhão do Senhor. E assim nós podemos dizer que o maior medo que nós temos como pais acabou. Porque os nossos filhos estão salvos. Eles estão preparados para morrer com Jesus. E isto é maravilhoso. Vermos como o salmista coloca isso tão claro para nós. Que nós sim podemos pedir a ajuda do Senhor e Ele irá nos ouvir, nos atender e nos livrar de todos os nossos medos. No versículo 5 ele diz: os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficam desapontados. Quando perseguidos, menosprezados, zombados, ridicularizados pela fé, olhar para o Senhor, ou seja, buscar a ajuda e orientação do Senhor, é maravilhoso, porque Ele nunca vai nos desapontar, Ele nunca vai nos desamparar. Este olhar para o Senhor, ele me remete ali àquela situação bem complicada que o povo de Israel enfrentou quando eles menosprezaram o Senhor, quando estavam ali se afastando de Deus, e Deus então envia serpentes ao acampamento para picarem eles, e eles estavam morrendo, porque estavam longe de Deus. E eles clamam então para Moisés: interceda por nós, peça para que Deus acabe com essas serpentes. E então Deus diz para Moisés: construa uma serpente de bronze, levante ela bem alta. Todo aquele que for picado e olhar para esta serpente será curado. E então Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele relembra essa história e diz: assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido, seja crucificado, e todo aquele que para ele olhar será perdoado, que confiar em Jesus. Por isto é maravilhoso, mesmo perseguidos, zombados, ridicularizados, nós olharmos para o Senhor e sabermos que Ele não nos desaponta. Ele nos promete a salvação e cumpre esta salvação. Às vezes, nossos pais, e nós como pais, nós desapontamos nossos filhos. Nós fazemos alguma coisa que eles não esperavam, que eles contavam e não aconteceu. Às vezes desapontamos eles fazendo o melhor, tendo a melhor intenção, mas às vezes, como diz aquele ditado, colocando os pés pelas mãos, fazendo algo de errado. Mas Deus nunca nos desaponta, porque Ele sempre está pronto, de braços abertos, a nos perdoar, a nos salvar. E isto é maravilhoso, isto é fantástico, sabermos que nós temos um Deus que não nos desaponta. A seguir, o salmista diz: eu sou um pobre sofredor, eu gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Novamente, ele colocando esta ajuda do Senhor na sua vida, mas com uma coisinha a mais. Ele reconhecendo quem ele é. Um pobre sofredor. Talvez nós temos que lembrar a nossa liturgia, quando nós confessamos os nossos pecados, e por vezes nós dizemos: eu, um pobre e miserável pecador. Não tem problema nenhum reconhecermos isso, e não tem problema nenhum lembrarmos que nós, nossos pais, nossos filhos, todas as pessoas ao nosso redor, também são pobres pecadores e carecem de Deus, precisam do Senhor.
Todos nós somos pobres pecadores e Deus está nos ouvindo. Aliás, em Cristo, Deus nos perdoa. É maravilhoso quando um pai pode estender o perdão ao seu filho e vice-versa. É maravilhoso quando o marido e a esposa podem juntos confessarem os seus pecados e buscarem o perdão e se perdoarem e saberem que isto não brotou do coração deles. Isto veio do Senhor, o mesmo Senhor que protegeu o salmista Davi, ao qual ele disse: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. Nos encaminhando para o final do Salmo, versículo 7, o salmista escreve: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Aqui nós devemos enxergar, sim, existem o anjo da guarda, os anjos da guarda, mas nós não sabemos o nome, não sabemos a sua identidade e nem devemos orar para eles. Mas eles são mensageiros de Deus, eles estão a serviço do Senhor e eles nos protegem. A proteção de Deus está constantemente ao nosso redor. Mas nós podemos pensar que às vezes Deus ele dá uma rateada. Assim como talvez aconteceu no dia de ontem, muitos de nós, ao ficarmos sabendo daquele acidente que aconteceu em São Paulo, o avião que caiu literalmente do céu, nos perguntaríamos: mas aonde está o Senhor? Deus tirou a sua mão de proteção daquele avião? Nós temos que lembrar que a proteção do Senhor não é apenas no âmbito material. É sobretudo uma proteção espiritual. Ele nos perdoa os pecados. Jesus morreu na cruz para nos libertar da condenação eterna. E quando eventualmente chegar a nossa hora derradeira, o dia da nossa morte, nós estarmos seguros e protegidos ao lado do Senhor no seu perdão, tendo os seus anjos nos encaminhando para o céu. Querem proteção maior do que essa? Sabermos que nós não vamos para onde nós merecemos, que é a condenação eterna, mas nós vamos para onde Deus nos leva pela sua graça, porque Ele operou a fé em nosso coração. Lógico que Deus continua nos protegendo no nosso dia a dia, e cada momento que nós passamos por uma situação, talvez até drástica, que nós dizemos: puxa, Deus esteve do meu lado, me protegendo, me libertando, não deixando que eu sofresse esse acidente, me livrando desta doença, disso e daquilo. Nós devemos lembrar que Deus assim o fez, para que nós continuemos falando do seu amor. Porque se nós, como cristãos, estivermos neste mundo e não quisermos testemunhar da sua graça e da sua proteção, algo está errado conosco. Nós não fazemos como Davi está dizendo aqui: eu sempre darei graças a Deus, o seu louvor estará nos meus lábios. Portanto, cada momento que Deus nos protege materialmente é mais um momento para testemunharmos da sua graça e do seu perdão. Por fim, ele conclui este trecho dizendo: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Deus fala conosco individualmente. E individualmente nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Não é a fé do pai que vai salvar o filho, nem a fé do filho que vai salvar o pai, mas é a fé individual. Ela é o que salva. E nós temos que descobrir por nós mesmos como Deus é bom. Não adianta apenas o pastor falar como Deus é bom, o pastor nos ensinar de tudo que Deus tem feito, relatos entre nós como membros do corpo de Cristo, falarmos do amor, da bondade de Deus.
os pais falarem para os seus filhos, se os filhos não descobrirem isso por eles. E nós só vamos descobrir isso em comunhão com a palavra do Senhor. Por isso, uma das coisas mais importantes que os pais podem fazer pelos seus filhos começa trazendo-os para a escola bíblica, trazendo-os para a comunhão com o Senhor, trazendo-os para confessarem os seus pecados na igreja, reconhecerem que aqui o Papai do céu está de braços abertos para perdoá-los e assim continuam guiando-os na sua vida espiritual. Às vezes tendo que obrigar, você tem que ir na igreja. Sim, nós temos que obrigar nossos filhos a vir na igreja, porque senão o diabo vai querer levá-los para outro lugar. Não é nada duro nós falarmos para os nossos que é importante estar na igreja, na casa do Senhor, aonde Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos pecados, aonde muitos de nós fomos batizados e resolvido então o maior de todos os nossos problemas e medos. E então ele diz: feliz aquele que tem a segurança no Senhor. É maravilhoso termos esta segurança. É maravilhoso sabermos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa rocha eterna. É o nosso socorro em qualquer tribulação. É o nosso castelo forte, como escreveu o reformador da igreja. Felizes são aqueles que têm a segurança no Senhor. Para concluir, como é bom quando Deus abençoa lares e a sociedade com pais que são cristãos, que ensinam os seus filhos o caminho do Senhor, que levam seus filhos aos pés da cruz de Jesus e insistem que vivam a sua fé no Salvador, mesmo sendo imperfeitos, pais que valorizam o sacrifício de Cristo para a sua salvação e para a salvação dos seus filhos. Só assim teremos um feliz Dia dos Pais. Ou seja, sem Cristo não é um dia feliz. Sem Cristo nenhum dia é feliz. Portanto, queridos em Cristo Jesus, que amanhã, no Dia dos Pais, demos graças a Deus o Senhor, que o seu louvor esteja em nossos lábios o dia inteiro, seja quando nós almoçarmos e agradecermos pelo alimento, seja quando os filhos abraçarem seus pais e agradecerem por todas as bênçãos e todo o ensino que eles fizeram, seja em qualquer outro momento deste dia, que nós possamos louvar a Deus, pois Ele é o único e verdadeiro Salvador que existe. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com vontade e espírito. Podeis sentar. Nesse momento, nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas. Lembrando que nossas ofertas
Elas demonstram toda a nossa gratidão por Deus, por tudo que Ele fez e faz em nossa vida, e também elas auxiliam na manutenção do reino de Deus aqui entre nós. Hoje eu destaquei o texto 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias estava fugindo. Elias tinha se escondido ali no deserto. Ele queria morrer. Ele disse: já chega, não aguento mais. E Deus veio e o alimentou por 2 vezes. O texto nos relata 2 vezes que Deus o alimenta, que Deus faz as bênçãos vir a ele. E nesta segunda vez ele diz: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Da mesma maneira, Deus está falando para nós: levante-se e coma a minha palavra, fortaleça a tua fé, senão você não aguentará a viagem deste mundo, senão você não estará firme nas minhas promessas. Quando nós ofertamos, nós estamos permitindo que, ou estamos contribuindo para que a palavra do Senhor esteja viva entre nós. Que a nossa igreja esteja aberta, que tenhamos o ministério pastoral em nosso meio, que tenhamos material missionário para ser distribuído. Nossas ofertas, nós ofertamos, melhor dizendo, porque somos privilegiados pelo Senhor de podermos participar da evangelização. Lembrando que Deus não precisa de nossas ofertas, mas Ele nos dá o privilégio para ofertarmos na igreja com alegria, porque Ele nos sustenta em nossa viagem espiritual neste mundo, onde na nossa vida corporal nós testemunhamos o amor de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Convidamos aqueles que têm a sua oferta a trazê-la, consagrá-la no altar de Deus, e durante cantamos o hino Te Agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nesse momento nós iremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos da nossa congregação pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer, e a família Zenkner agradece todas as bênçãos. Também queremos colocar em oração o Dia dos Pais, celebrado amanhã. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor,
Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai Celestial, Senhor de toda a verdade, Tu nos criaste com o desejo de aprender e crescer, mas tantas vezes seguimos más referências e nos afastamos do Teu caminho. Senhor, ajuda-nos a não imitar os padrões do mundo, mas a sermos imitadores de Cristo. Que possamos afastar toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia. Admitimos que falhamos em refletir Cristo em nossa vida diária. Permitimos que nosso orgulho, egoísmo e desejos humanos nos desviem de seguir o exemplo de Jesus. Mas sabemos que onde somos imperfeitos, Cristo foi perfeito por nós, entregando-se como sacrifício para nos dar perdão e vida eterna. Concede-nos, Pai, um coração humilde para sermos compassivos, bondosos e perdoadores, como Jesus nos ensinou. Que possamos andar em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. Ajuda-nos a segurar Tua mão enquanto caminhamos pela floresta escura deste mundo, confiando que Tu nos conduzirás em segurança para casa. Que por meio de nossas palavras e ações possamos refletir a Tua luz, para que aqueles que nos vejam possam perceber que somos filhos amados, imitadores do Pai do céu, e assim crer no Teu Filho e serem salvos. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, queremos interceder por todas as pessoas que estão passando por dificuldades. De maneira especial, Senhor, oramos pela Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Continue, Senhor, abençoando-a. Continue, Senhor, permitindo que a Tua palavra também possa chegar ao seu coração para trazer-lhe conforto, fé e esperança. Querido Deus, pedimos que continue abençoando o tratamento, os medicamentos, as orientações médicas, para que tudo corra conforme a Tua vontade. Querido Deus, também queremos orar por todos que estão enlutados, que estão passando por este momento tão difícil da perda de um ente querido. E de maneira especial oramos pelas famílias que estão enlutadas por causa da tragédia do dia de ontem, do avião que caiu em Valinhos, em São Paulo. Estende, Senhor, o Teu conforto, a Tua paz, o Teu consolo, Senhor, para estes que estão lamentando este momento trágico de pessoas queridas, de seus conhecidos. Conforta-os com o Teu perdão e o Teu amor. Querido Deus, nos unimos à família Zenkner para Te agradecer todas as bênçãos, Senhor, derramadas sobre esta família. Continue, Senhor, a estender o Teu amor sobre eles, o Teu perdão e a Tua graça. Amanhã, Senhor, iremos celebrar o Dia dos Pais. E pedimos, Senhor, que Tu estejas abençoando estas pessoas tão importantes nos lares, Teus representantes, que possam serem guiados pela Tua palavra, o Teu amor, como chefes de casa, que ensinem na simplicidade do seu lar a Tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos, abençoe os pais cristãos, e aqueles que não o são, pedimos que permitas que a Tua palavra chegue aos seus ouvidos e que o Espírito Santo os converta. Assim, Senhor, nos utilize também para levarmos a Tua palavra neste dia, para que todos os pais que nós conhecemos possam ter um verdadeiro feliz Dia dos Pais, ou seja, um dia em Tua presença, Senhor. Tudo mais, Senhor, que pesa em nossos corações, colocamos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que confiam em Cristo como seu Salvador. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Santa Ceia veio, Jesus que habitas no alto céu, do pão celeste fome tenho, de ti que és nutrimento meu, teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma. Concede eu digno me apresente a tua mesa celestial e guarde sempre a ti na mente, Jesus meu fiador leal, teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma.
estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, Hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos cantar o Nunc Dimittis, o Cântico de Simeão. Agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação.
Pedimos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, a este nosso momento de culto. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Então, amanhã, 9 horas, estarei celebrando o culto em Campo Verde. Lembrando que a congregação ainda está vacante, mas o pastor já recebeu o chamado, já aceitou, o pastor Lucimar Velmer, e ele deve chegar no início do mês de setembro. Então, ainda este mês de agosto, a comunidade está vacante. Amanhã, então, estarei indo celebrar mais um culto lá em Campo Verde. Na próxima terça-feira, teremos mais uma live, palestra do Concílio de Pastores, 8 horas da manhã. E às 19 horas, estudo bíblico na residência da Dona Lídia Biderman. Quarta-feira, das 7h30 às 11 horas, estamos aqui na igreja, projeto Igreja Aberta. Às 19h15, nosso estudo aqui na igreja também. Quinta-feira temos estudo bíblico na residência do Hércio Zimmermann, às 19 horas. Na sexta-feira seguem os nossos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 8h15 na Grasbier, 10 horas na Itália no Box. Sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos. E às 15 horas, reunião de servas. E no próximo domingo, dia 18, então teremos o nosso culto às 8 horas. Seguindo ali, hoje nós estamos dando então o lançamento agora da campanha Você Não Está Só. Essa é a campanha do Setembro Amarelo da Hora Luterana. A Hora Luterana, na última quinta-feira, ela disponibilizou o site Você Não Está Só, então sem os acentos.org, onde ela convida toda a igreja para a campanha de distribuição dos livretes, aqueles livretes que nós fizemos a encomenda, prevenção ao suicídio. Então, nós estaremos nos reunindo como diretoria para definir o dia, porque nós iremos fazer a entrega, ou os dias que nós iremos nos mobilizar para isso. E a partir, então, de hoje, até o dia da distribuição, nós vamos estar relembrando esse dia, relembrando esse projeto, esse programa, para que nós possamos estar também levando a palavra do Senhor, mostrando, através desse slogan muito importante, que nós não estamos sós aqui nesse mundo. Então, é uma preocupação muito grande da nossa sociedade, principalmente no mês de setembro, com esta questão do suicídio. Então, vamos estar com este programa e com esta campanha, levando estes livretes. A Hora Luterana, ela soltou uma correspondência para a imprensa e ela informou que serão distribuídos 125 mil livretes nesta campanha. Então, ela tinha o objetivo ali mínimo de 50 mil livretes, então isso foi ultrapassado, então para 125 mil livretes que a Hora Luterana estará distribuindo em todo o país, através das congregações, este livreto tão importante deste assunto. Presidente, alguma coisa da comunidade? Não? Então, aqui eu termino os meus avisos, convido as crianças que já estão lá ao fundo para virem aqui para a sua apresentação das crianças. Não colocamos nada ali para que vocês não fiquem olhando para a projeção, mas olhem para as crianças, aí na apresentação delas pelo Dia dos Pais.
bênção da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus, Que coisa linda. não tem pai melhor que o meu. Tem não, de novo. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Bem, agradecemos as crianças aí pela apresentação, a homenagem aos pais neste dia. E nós queremos concluir o nosso culto cantando o hino Os que Amam Deus. E eu particularmente eu gosto muito de cantar este hino no Dia dos Pais, justamente pela mensagem do estribilho dele, do refrão dele. É maravilhoso quando nós temos pais que amam a Deus e eles brilham no lar, igual o brilho do sol ao amanhecer. Que nossos lares possam estar radiantes com o brilho do Senhor através dos pais cristãos que levam a sua palavra, o seu amor aos seus filhos e a todos que estão ao seu redor. Então concluímos cantando este hino e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto
Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.